Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tome o seu assento em nome de Jesus. A Deus rendemos graça, honra, glória, louvor, adoração. Ele é tudo, Ele merece tudo, porque diz a palavra do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas. Eu prego para a crente que me escuta aqui. Deus é o digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação e de adoração. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, uma vez mais, em poder estar convosco. E agradeço a Deus pela vida desta congregação aqui na cidade de Curitiba. Que Deus abençoe, recompense o trabalho de todos vocês. O pastor, Aguinaldo, sua família, todo o ministério. A liderança, o evangelista Diego, irmão João, suas famílias, todos vocês que estão com essa camiseta preta, que representam, eu acredito, parte da equipe, da família, apesar que todos nós somos uma família. A orquestra, os irmãos da diaconia, os irmãos que estão sentados, todos somos uma família. Então, meu desejo é que vocês continuem firmes, trabalhando, servindo ao Senhor, fazendo o melhor para o Deus, aquilo que é mais simples que você possa imaginar que você faz, para Deus é algo muito especial e de valor. Então, o crente mais simples que tem aqui nesta noite, que Deus lhe abençoe, faça alguma coisa para o reino de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha e agradecer a Deus por vocês. Só para eu notificar aqui, quantos casais estavam ontem à noite aqui na palestra só para casais? Levanta assim a mão. Amém, que bom. Cadê aqui no púlpito? Quem estava? Rapaz, pastor, eu quase não subia no púlpito e já subi. E vários homens desses dizendo, rapaz, hoje eu já olhei para o banheiro. O outro disse, rapaz, eu estou preocupado, o mês que vem eu tenho que levar a mulher lá no salão de beleza. E etc e tal. Parabéns, Deus abençoe aqueles que cumpriram as suas atividades, não é? E que vocês continuem firmes nesse propósito. Amados, ainda em tempo, desejo falar, não sei se estará lá na frente, ficou 2 irmãos responsáveis na assessoria aí, ou aqui à lateral, eu não sei como que eles farão. No entanto, a todos que estão aqui nesta noite, nós escrevemos, temos alguns livros escritos. Eu acredito, se o meu HD não falhar, dos todos que escrevemos, eu trouxe poucos títulos. Sermão bíblico, conhecimento, desenvolvimento e aplicação. Você que deseja como pegar um texto da Bíblia e construir um estudo, nós temos um livro voltado para esta área, com bonificação de 28 ilustrações e 30 estudos que já preguei na vida. Tem também ali a enciclopédia da família, em 3 volumes, 1, 2 e 3. 1, casais, 2, pais e filhos, e 3, jovens, antes do casamento, como seguir essa jornada. Tem também ali um livro para homens que desejam se conhecer melhor, entender algumas características peculiares que são totalmente deles. É um livro que é puro psicológico, muito interessante se conhecer. E um livro que nós lançamos por último, ele foi lançado agora, semana passada, numa conferência de escola bíblica dominical, voltado para a área da psicologia, sobre crianças especiais. O tema do livro é O Meu Filho é Especial, e agora? Essa é uma pergunta que todos os pais, eles fazem quando recebem um diagnóstico. E neste volume 1, tratamos de 4 especialidades: TDAH, autismo, síndrome de Down e síndrome de Tourette. Também tem neste livro ainda, volume 1, capítulos sobre como cuidar, acolher e ajudar essas famílias que têm crianças especiais. Então é um livro que eu sugiro você ter. Você pode me dizer assim, mas pastor Alan, eu não tenho na minha casa uma criança especial. Amém. Mas você pode ter esse material e saber ajudar uma família que tem. Ou ainda, comprar de presente e dar para uma pessoa que você sabe que vai ser muito útil essa literatura. Então, no final, os irmãos ou estarão ali ou aqui do lado, mas vai ser muito rápido de identificar. Queridos, o tema que vocês escolheram para o Congresso da Família é Família Edificada.
Vamos repetir esse coral bonito, agora bonito. Vila Verde é uma igreja bonita, uma igreja que alguns colegas, companheiros de ministério já passaram por aqui, me testificaram, vocês são fortes. Então vamos fazer um lindo coral. Eu falo e vocês repetem. Família edificada. Pronto, para o ensaio foi bom. Agora só vocês. 1, 2, 3. Ok. A base para este tema foi extraído da carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que o apóstolo Paulo, ele passou cerca de 3 anos ensinando a ela diuturnamente. Essa verdade se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 19 e o versículo de número, só para que os irmãos tenham esta base e anote, está lá, capítulo 20 e o versículo de número 25 até o 31, você vai ver o cuidado que o apóstolo Paulo tem com a igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade de uma estrutura muito boa, desenvolvida, uma cidade que tem um poder econômico interessante, uma cidade que tem um desenvolvimento interessante. Éfeso é uma cidade que também se torna conhecida pela deusa Diana. Éfeso é uma cidade importantíssima para uma rota comercial de sua época. A palavra de Deus entra nesta cidade, e aonde a palavra de Deus ela entra, ela sai rompendo, derrubando barreiras, ela sai conquistando, porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus, ela chega nesta cidade. E quando nós observamos o apóstolo Paulo, ele é um homem que é doutrinador, ensinador. Lembrar da sua biografia é um desafio pelo tamanho do seu contexto que esse homem traz para nós como uma importância e que ainda hoje nos inspira acerca de conhecimento, preparo, oração e coragem. Marcou isto? Conhecimento, preparo, oração e coragem. Quando nós observamos, a obra de Deus conta, sempre contou. Deus sempre esteve em busca e Deus sempre capacita homens para que se preparem, para que orem, para que tenham coragem e para que não desista. E o apóstolo Paulo, ele é um homem que ensina, que evidencia na sua vida as doutrinas fundamentais, mas ele também traz para nós, além de doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, ele traz orientações acerca da vida, do cotidiano, na vida de todos os irmãos. Ora, se você analisar a epístola, a carta que ele escreve às outras igrejas, a epístola a Éfesos mesmo, ele traz várias orientações de comportamentos do dia a dia, da vida. Ele, por exemplo, no capítulo de número 4 desta epístola, ele ensina aos crentes de Éfeso a ter cuidado com a vida no seu dia a dia. Ele diz, se você mentia, não minta mais, porque de hoje em diante, do dia que você aceitou a Jesus como seu Salvador, você não é mais do mundo, você não é mais velha criatura, você não anda mais no curso do mundo. Quando a gente aceita Jesus, a gente agora é transformado, é lavado, é redimido, e agora eu ando no mundo, mas não sou do mundo, eu piso aqui, mas a minha cabeça e o meu coração está no céu. E ele vai dizendo, tenham cuidado, aquele que roubava, não roube mais, porque você agora é crente, você agora serve a Deus. Logo, ele traz para nós ensinamentos importantíssimos e fundamentais, para que a gente viva além da teoria
Deu para entender isto? Eu não posso apenas falar. Eu tenho que expressar com o meu comportamento aquilo que eu falo. Já dizia o escritor, pregue tanto com a sua vida, e se um dia for preciso, abra sua boca e fale alguma coisa. A Bíblia Sagrada nos evidencia muitas coisas acerca disto. Nós, muitas vezes, não precisamos nem dizer que servimos a Deus. O jeito que andamos, o jeito que compramos, o jeito que negociamos, o jeito que entramos na escola, o jeito que nos comportamos lá dentro, o jeito que estamos na faculdade. Não precisa botar na testa uma frase dizendo, eu sou crente. Porque o Espírito de Deus testifica, Ele fala, Ele diz. E quando alguém olha você andar, passar, agir, Ele diz, ele é crente, ela é crente. Olha como anda, olha como se veste, olha como age, olha como responde. Isto aconteceu na vida do profeta Eliseu. A mulher sunamita olha, chama o seu marido e diz, vem cá, meu marido. Eu vejo que aquele homem que passa todo dia ali, aquele homem que passa por nós, ele é crente, ele é um santo homem de Deus. Pedro, no ato do julgamento de Cristo, está andando aqui, acolá, ali, e alguém olha para ele e diz, tu é dele, tu se veste como ele, tu fala como ele, tu age como ele, as tuas palavras é igual a dele. Então o que evidencia a minha vida é muito além da teoria. Eu não posso dizer que sou um crente e me comportar de maneira que desabone a minha teoria. Você pode entender isso? Você está entendendo isso? Quem está comigo e pode erguer a mão e dar uma glória a Deus? Então o apóstolo Paulo é esse homem doutrinador. Ele é esse homem que ensina. E o ensinamento ele é fundamental para a felicidade da nossa vida. Sem ensino, caímos em abismos. Sem ensino, entramos em caminhos difíceis. Mas, graças a Deus, a Bíblia Sagrada é o nosso manual de regra e fé. Que se abrirmos ela, Deus fala conosco, Deus fala conosco, Deus fala conosco. O livro mais perseguido do mundo em todos os tempos, a Bíblia Sagrada. Se o inimigo pudesse, esse livro não existia mais. Mas todas as investidas ao longo da história caiu por terra. E esta palavra permanece, permanecerá. Porque ela não é fruto da imaginação de nenhum homem. Ela é a fonte divina extraída do coração de Deus para a sua igreja. Quem crê adora. Quem tem glória dá glória. Quem sente glorifica. Um dia na universidade, um docente falou assim: para uma cultura existir, é necessário, às vezes, destruir a outra que já existe. E aquilo era um ataque diretamente a nós que cremos em Deus. E naquela ocasião, eu entendi aquela sagacidade. E eu olhei para aquele professor e disse para ele: o faraó tentou. A Babilônia tentou. Herodes até também trabalhou.
E aquilo foi instigando. Por quê? Calma. Roma também tentou. Hitler também tentou. Mas foram todas investidas em vão. A igreja não está firmada na constituição humana. A igreja não está instituída e firmada na constituição brasileira ou americana. A igreja, ela não está firmada na economia da maior potência mundial. A igreja está firmada na palavra. Na palavra. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra permanece. Pedro olhou e disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele: disseste bem, tu és fragmento de pedra, mas sobre eu, esta rocha, eu estabeleço a minha igreja, e as portas do inferno ela não prevalecerá. Escute, porta é algo de defesa, sim ou não? Muito tempo as pessoas interpretavam isso de maneira equivocada. Não é o inferno que vem contra, é a igreja que marcha e não para. E aonde tem porta, Deus derruba e promove liberdade e libertação. Aleluia. Eu não sei se você está quente aí, mas aqui em cima está um fogo aqui perto de mim. Aleluia. Então, me empreste sua atenção. Continue. A base da família no Novo Testamento está nesta passagem do tema encontrado. Uma orientação muito clara. Paulo expressa na carta aos Efésios, do qual os irmãos encontram. E ele fala sobre esposa, marido e filhos. Se entendermos o papel que compete a cada um e aceitarmos de bom grado, muitos conflitos seriam desnecessários. Um dos grandes problemas dos conflitos familiares e interpessoais é nós não entendermos ou não querermos aceitar aquilo que a palavra nos orienta. Por exemplo, a Bíblia orienta, enquanto cidadãos, sabermos respeitar as autoridades. Sim ou não? A Bíblia nos orienta, enquanto cidadão que somos, a andarmos direito, a termos bom comportamento. Se nós entendermos à luz da Bíblia Sagrada, enquanto um aluno e um acadêmico que eu sou, eu não devo ir para uma faculdade ou uma escola para bagunçar. Porque eu sou crente, a Bíblia me orienta a andar direito. Se nós entendermos e cumprirmos os nossos papéis, muitas coisas deveriam ser evitadas. Por exemplo, a Bíblia orienta como deve viver a esposa, o marido e os filhos. No momento que o marido não cumpre o seu papel, no momento que a mulher não cumpre o seu papel, no momento que os filhos não cumprem o seu papel, eles estão indo de encontro à palavra de Deus. E quando eu vou contrário à palavra de Deus, eu entro em problema na minha vida. A Bíblia orienta homem e mulher viver em paz, respeitar um ao outro, entender a posição do outro. Paulo, ele vai terminar essa parte do texto escolhido dizendo para os filhos: filhos, obedecei aos vossos pais em tudo. Por quê? Isso é justo. Então, do momento que um filho desobedece um pai e uma mãe, ele está desobedecendo a palavra de Deus.
E se eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou atraindo para mim consequências irreparáveis para a minha vida. Por quê? Imagina, um pai e uma mãe, o apóstolo João escrevendo na primeira epístola da Igreja Universal, ele diz para os filhos: filhos, pais, eu vos escrevi primeiro, porque vocês conheceram primeiro a Deus. Quer dizer, o pai conhece primeiro, o pai tem mais experiência, a mãe sabe mais do que o filho. Mas sabe qual é um dos grandes conflitos de gerações? É quando uma geração mais nova quer dizer para a mais velha assim: eu sei mais do que vocês são bobão, agora a onda é outra, a moda é outra, agora todo mundo está assim, agora todo mundo faz assim. Porém, quem vai para o céu é quem anda pela Bíblia. Quem é abençoado é quem anda pela palavra. Quem é abençoado é quem trilha por esse caminho. Então entenda, entre o que o mundo diz e o que a Bíblia diz, eu prefiro o que a Bíblia fala. Quer ser abençoado? Obedeça seu pai e sua mãe. Quer ter um lar abençoado? Honre o seu esposo, respeite a sua esposa, e tudo vai dar certo. É isto que o apóstolo Paulo está evidenciando neste texto. Porém, em um mundo de diversidades ideológicas, aonde o mundo que anda de mal a pior, porque aqui para nós, senhores, este mundo está podre. Este mundo não presta. Este mundo anda de mal a pior. E tudo que ele faz é ser contrário a Deus, a Bíblia e a família. Então, como servos de Deus que nós somos, dentro de um tema família edificada, eu não posso querer construir as minhas edificações em ideologias do mundo. O meu norte, a minha base, a minha estrutura deve ser isto aqui, irmãos. Passe o tempo que for, quem segue por aqui não é que não sofre. Sofre porque somos seres humanos e temos adversidades na vida, isso é normal. Mas quem anda por aqui anda seguro. Quem trilha por esse caminho, eu prego para crente que me ouve, eu prego para crente que entende essa palavra, eu prego para crente que veio aqui para adorar, para glorificar. Quem anda por essa palavra, ainda que se levante o espírito do governador, ele permanece firme. Filhos, querem ser felizes? Para de seguir conselho do TikTok e do Instagram. E escuta o que teu pai e tua mãe te fala. Suas referências é sua casa, é sua família. A sua base é a palavra. Então, queridos, dentro desta introdução, que não sei como será agora a continuidade, eu gostaria de trilhar aqui, analisando uma família edificada a partir de 3 contextos bíblicos. Eu quero analisar com vocês a estrutura de uma base de família edificada a partir da vida de Noé, a partir da vida e do comportamento de Neemias e a partir das orientações do profeta Jeremias. E eu sei que não vai dar tempo. Mas, por favor, quando nós observamos a Bíblia Sagrada, se nós formos analisar a estrutura de uma família edificada, nós precisamos trilhar pelas orientações da palavra de Deus. Quando você olha para a desconstrução e as ruínas
dos muros de Jerusalém, que Neemias está agora servindo como um copeiro ao rei. Se você analisar o contexto e a história a partir dessa interpretação, para ele conseguir levar a reconstrução, ele precisou ter algumas atitudes. Primeira atitude foi a oração. Diga comigo. A primeira atitude deve ser a oração. A oração é o caminho que todo crente deve ter na sua vida. A oração abre portas que estão fechadas. A oração aproxima quem está afastado. Crente que ora tem resposta. Eu prego para lares aqui nesta noite, aqueles que me acompanham pelas redes sociais, que estão vivenciando famílias desconstruídas, famílias desestruturadas, e muitos estão procurando soluções através de amizades, através do homem, mas eu quero lhe dizer nessa noite: entre no caminho da oração. A oração não deve sair de dentro da sua casa. Mas pastor Alain, lá só está eu agora e a minha esposa. Os filhos, o genro, a nora, os netos não são mais. Ore dentro de casa. Dobre o joelho dentro de casa. Erga clamor dentro de casa. Aquela área edificado, o caminho é a oração. Só que nós estamos gastando muito tempo com isso aqui. Muito tempo. Pastor Alain, então o senhor está dizendo que não é para ninguém mais ter telefone? Não é isso. Não é isto. Se você entrar no meu Instagram, me siga, PR Alan Batista. Eu coloquei lá um último vídeo sobre pessoas neuroinflamadas e as consequências que essa geração mais jovens estão tendo, desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado. Entre lá, veja isso. A gente passa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas e não acha ruim. A gente não tem coragem de dobrar mais meia hora de joelhos dentro da nossa casa para orar. Desculpe irmãos, vou dizer para todos nós. E quando eu digo essa palavra, não digo apenas para essa geração mais jovem, eu estou dizendo para todos. Estamos vivenciando um dos piores momentos da história, por falta de oração na nossa vida. Tem pessoas que não têm mais marca de joelho por tempo de oração diante de Deus. Tem pessoas que não sabem mais o que é chorar de joelho. Eu estou vivenciando, irmãos, um distanciamento de gerações a gerações. Eu estou vivendo isto. Se eu não me chamo de saudosista, mas eu tenho saudade dos nossos tempos de oração. Eu tenho saudade quando a gente se trancava numa igreja para orar e não tinha tempo para terminar. Eu tenho saudade quando eu via uma geração jovem de joelhos dizendo: vamos para a vigília, bora. Mas a vigília vai ser de oração e não vai ser de louvorzão. Eu tenho saudade do tempo em que a igreja orava e dizia: não importa quem vem pregar, o que importa é a presença de Deus no nosso meio.
Os nossos pais lá atrás nos ensinaram o caminho diante das adversidades. Não era procurar a justiça. Quem tem ouvido, ouça. O caminho da igreja de antigamente, diante das adversidades, era orar, era orar, era orar, era orar, era orar. Mas estamos em um tempo que primeira coisa para organizar um evento é o planejamento, é os nomes, como vai ser, e por último, pensamos na oração. Vai fazer festa, irmãos? Ainda que vocês não possam comprar um uniforme, ainda que não dê para ter um vestido bonito, um terno bonito para identificar a data da festa, mas tenha reservas de oração. Se orarmos, se voltarmos à oração, nós veremos o sobrenatural de Deus no nosso meio. Na oração do rei Salomão, quando ele vai antes de inaugurar o templo, quando ele está naqueles preparativos que vai orar a Deus, ele não diz assim: olha Deus, se o povo ainda que se afaste do Senhor, promover os maiores congressos e festividades, chamar os maiores nomes da atualidade gospel. Não. Ele diz: se o teu povo pecar, mas se eles entrar na tua casa e orar ao Senhor, Deus ouve a oração deles e perdoa o pecado deles, Deus. Precisamos voltar a orar. Você quer uma casa edificada? Ore dentro dela. Ore dentro dela. Mas a minha vida é corrida, você tem tempo. Você tem tempo para estar no celular e nas redes sociais, você não tem tempo para orar. Você tem tempo para estar assistindo série e faz lá uma maratona, assiste 10, 12, 14, 16 episódios. Por que você não bota o joelho em terra para orar? Eita, irmão, eu estou preso nisso aqui. Segure aí. É tempo de paz, erguer o altar da oração dentro das vossas casas. Um tempo negro e obscuro está passando pela terra, mas aqueles que permanecer de joelho, Deus vai livrar, Deus vai livrar, Deus vai livrar, Deus vai livrar. Não vai ser com a tua força que tu vai resolver. Não vai ser com a tua força que tu vai trazer ele de volta. Vai ser de joelho. Vai ser de joelho, vai ser de joelho. Quem adora, quem adora. Tem crente aí? Você pode dizer assim: mas pastor Alain, preciso orar muito? Claro que sim. Ninguém ora muito, irmãos. Ninguém ora demais. Nunca poderemos dizer eu oro muito. Nunca. Se você olhar para a vida de Cristo, 1/3
dos mais de 80 capítulos dos 4 evangelhos, 1/3 fala da sua vida de oração no seu ministério. Jesus orava. E Neemias, para conseguir o processo da reconstrução, ele começou pela oração. Depois da oração, ele entrou no caminho do jejum. Capítulo 2, versículo 4. Se a oração abre portas, o jejum, aleluia, a gente vê milagres através do jejum. É um outro passo que nós nunca mais praticamos. Jejum. Quantas portas, quantos milagres. Eu me lembro desde o início da palavra e vou contar para vocês. Eu era criança e a igreja havia enviado o primeiro missionário para a Argentina há mais de 40 anos atrás. E nessa data havia um departamento naquele país que recebia pessoas que vinham estrangeiras com intenção de abrir culto religioso e dava ou não dava permissão de trabalhos religiosos. E quando aquele casal chegou lá, da minha cor, da minha pele, naquela época lá atrás, eles sofreram, entre algumas coisas, preconceitos por conta da cor. E aquele homem, aquela autoridade naquele país, negou o documento de permissão de abrir culto religioso. Um telegrama, isso é para quem é mais velho. Você que é mais novo não viu isso. Mas um telegrama era uma pequena carta datilografada que os correios enviavam e aquilo levava dias, semanas para poder chegar no destino. Mas chegou uma pequena carta na igreja e o missionário dizia: orem por nós, nós estamos sendo proibidos de fazer culto religioso nessa nação. O nosso pastor, o pastor presidente naquele estado, naquela época, conclamou o estado para orar e jejuar em favor da causa. Todo culto que se iniciava, havia um clamor. Todos os círculos de oração no estado inteiro era orientado: oração e jejum, jejum e oração em prol disto. Depois de 40 dias de oração e jejum, numa certa noite, assim testificou a autoridade, o ministro daquela pauta naquele país. Estava ele em sua mansão. Quando ele pensou em dormir, isso é para quem crê. Quando ele pensou em dormir, um vento forte abriu as janelas do seu quarto. A cortina balançou, um raio de luz adentra e uma voz brada dizendo: procure os meus servos e dê a permissão para que a minha palavra seja pregada nesse país através daquela igreja. No dia seguinte, aquele homem foi procurar, nunca houve isso na história dele procurar alguém. Saiu do estabelecimento público, foi procurar onde estavam eles e deu a ordem, a permissão para que a igreja Assembleia de Deus, campo missionário lá do Pernambuco, abrisse trabalhos para pregar o evangelho. É uma das maiores, a maior obra missionária na Argentina, está vinculada ao ministério. E hoje o pastor presidente era esse missionário na época. Quando a igreja ora, quando a igreja jejuma, quando a igreja clama, quando a igreja... Você quer o seu lar reconstruído? Receba a receita. Cumpra seu papel. Faça a sua parte. Você de homem e a senhora de mulher. E você de filho. Mas quer reconstruir e quer manter de pé, oração e jejum. É o que Neemias faz. Terceira receita de Neemias: houve confissão. Capítulo 1, versículo 7. Escute isto. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam
alcança. Aqui está um dos maiores problemas do ser humano. É ele não reconhecer que erra. É ele colocar na sua cabeça que ele não precisa baixar a cabeça. Estamos vivendo uma época de pessoas difíceis de entendimento. De pessoas que dizem assim, na minha razão, eu brigo com meu pai, com minha mãe, com meu pastor, eu brigo com todo mundo, eu estou na minha razão. Mas quem foi que disse que Deus te deu razão para tu brigar com as autoridades que Ele constituiu? Irmão, isso aqui é caldo grosso para crente nascido de novo, irmãos. Mas pastor Alain, e se ele errou? O teu papel é orar. Eita Deus. Deus não te constituiu como juiz. Você é crente, você é servo. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aí? Deus nos deu pastores, irmãos, para nos pastorear. Estamos em um tempo, irmãos, em que as ideologias e a modernidade estão querendo arrancar da mentalidade das pessoas o pecado. Eu tenho visto nos últimos tempos que, olha, não pode mais ter esse assunto falado no meio da igreja. Antigamente tinha disciplina. Lembra disso, irmãos? Peraí, não é eu que sou mais velho aqui não, né, irmão? Antigamente a igreja disciplinava, crente pedia perdão, confessava pecado. Mas estamos vivendo um tempo que não está tendo mais confissão. Neemias, quando foi orar diante de Deus, ele não chegou lá se argumentando, dizendo que ele era certo, não. Ele chegou lá dizendo, eu pequei, Deus, os meus pais pecaram, a gente pecou. Quer ter restauração? Confesse os seus passos. Quer ter restauração? Faz uma limpeza. Limpa e tira o que não presta. Para de ser cabeça dura, me desculpe o termo chulo. Para de querer permanecer nesse teu pedestal. Desce dele e te humilha, rapaz. Confessa. Clama, pede misericórdia. Quem pede misericórdia, alcança misericórdia. Quem pede perdão, recebe perdão. Quem confessa, alcança. Mas estamos em um tempo, irmãos, que é cada um dono de si, dono das suas razões. E briga com um, briga com outro, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com o pai. É todo mundo cheio de razão. Briga com uma... Olha, irmãos, o ser humano é triste demais, irmão. Sara queria brigar até com um anjo. Sério. O anjo disse, ela só riu. Eu não ri não. Tu riu, mulher. Oxe, é difícil. Agora me diga uma coisa, se você não sabe baixar a cabeça e reconhecer que errou, como é que vai ser a sua convivência? Vai dar boa? Não vai, gente. Não vai. Quer ter um lar edificado? Vamos baixar a cabeça, irmãos, quando a gente errar e pedir desculpa e perdão. Que filhos se convertam à paz aqui nessa noite. Eu vou entregar o que Deus está mandando eu dizer aqui agora. Ei, tem filhos precisando pedir perdão ao pai e à mãe aqui nessa noite. Você xingou, você desmereceu, você maltratou ele e ela.
E Deus está falando para você aqui nessa noite. No mínimo você vai sair daqui, vai ligar para Ele. E se eles estiverem aqui, você vai fazer hoje isso. Porque a palavra te dá graça, te dá força e te dá renovo. E tu vai abraçar o teu velho, a tua velha, e vai dizer: me desculpa, me perdoa. Eita Deus, tem lares para serem reconstruídos. Escute o que o Espírito diz à igreja. O inimigo vai pegar as maletas dele e desaparecer. Mas o seu lar será edificado nesta noite pela receita da palavra. Pela receita da palavra. É oração, é jejum, é confissão. É oração, é jejum, é confissão. Queridos, eu tenho que ser prudente. Os outros dois pontos, a partir de Noé e do profeta Jeremias, quem sabe para outra ocasião. Mas guarda essa receita. Guarda esses ingredientes. Deus falou com você aqui nessa noite e está falando com quem me acompanha através da internet. Que você haja aqui nessa noite em diante. Que você faça uma limpeza na sua consciência, no seu coração. E prefira a palavra de Deus do que o que o mundo ensina. Deixa eu orar pela sua vida, fique de pé. A minha família vai ser edificada quando eu entender os ingredientes que eu preciso praticar dentro da minha casa. Quais são os ingredientes? Oração, jejum e confissão. Oração, jejum e confissão. Pais, orem e orem e orem. Filhos, busquem a Deus e a vontade dEle para as vossas vidas. Eu tenho saudades de ver jovens sendo usados no dom de profecia dentro dos nossos cultos. Eu estava pregando em uma festividade, a minha esposa lembra disso. E eu saí de casa dizendo: puxa vida, quanto tempo eu vi Jesus batizando com o Espírito Santo crianças. E naquela noite o Senhor batizou quantas crianças eu não lembro. Eu sei que uma estava no colo da mãe. Vamos ter saudade desses tempos, irmãos, e buscar esse caminho. Nós não podemos achar que está bom porque não está. E você sabe como é que está a sua casa. Você sabe como é que está a sua vida. E Deus falou com você aqui nessa noite que para reconstruir, oração, jejum e confissão. Quem deseja ter casas restauradas aqui nessa noite? Quem deseja ter pais, filhos, famílias restauradas? Amizades que foram prejudicadas por conta dos problemas e você não tem tido mais paz dentro do lar que você vive. Eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite. Saia do lugar onde você está em nome de Jesus. Não tenha vergonha não, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua família aqui nessa noite. Eu quero orar pela sua família aqui nessa noite. Filhos, eu quero orar pela sua família aqui nessa noite.
viva voz, eu quero orar pela sua família aqui nessa noite. A palavra de Deus lhe constrange aqui nessa noite. Você sabe o que você fez, você sabe o que você falou, você sabe o que você praticou. Só haverá restauração através do caminho da oração, do jejum e da confissão. Eu prego para a paz aqui nessa noite, que está me ouvindo e perguntando-se assim: mas tem jeito, pastor Alain, para ele ou para ela? Ele está no mundo das drogas, do vício, da prostituição. Tem jeito para ele, pastor Alain? Aquilo que é impossível ao homem é possível ao Deus que você serve. E eu entrego esta mensagem para a sua vida, debaixo da autoridade da palavra. Chegará o dia que ele voltará para dentro de casa. Chegará o dia que ele vai entrar em casa e vai dizer: meu pai, minha mãe, ora por minha vida. Alabaria shurien traria fouria. Parabaria shurien traria mantrio. Não importa o lamaçal do pecado que ele entrou. Através da oração e do jejum, o Deus que eu sirvo, que tu serve, vai lá onde ele está e vai arrancar ele com o braço forte. E a congregação do Vila Verde vai ver, o bairro vai ver, o testemunho tomará conta dos 4 cantos de Curitiba, porque o Deus da restauração está aqui nessa noite. O Deus da restauração está aqui nessa noite. O Deus da edificação está aqui nessa noite. E Ele vai edificar a tua casa. Ele vai colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Ele vai agir. A receita: oração, jejum e confissão. Vamos orar. Enquanto esse lindo conjunto de louvor sola bem baixinho e suave, você vai dizer para o seu Deus o que é que você precisa. Qual é o seu pedido? O que é que você precisa que Ele faça na sua casa? As suas emoções estão destruídas, abaladas. Você passou a tomar remédio de pressão por conta deste problema. O Espírito Santo de Deus vai te dar graça nessa noite, e tu vai dormir em paz. Tu vai dormir sossegada. Ei! A morte pensou em chegar, mas através da oração ela vai voltar. Soberano Deus, ore. Quem pode ergue a mão para o céu e ora. Quem pode ergue a mão para o céu e dá glória. Quem pode ergue a mão ao céu e adora. Em nome de Jesus, Senhor, esse povo creu na tua palavra. Este povo acreditou na tua palavra. Não deixa eles voltarem sem respostas. Aqui está pai e mães, filhos preocupados. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Você que é batizado, fala em línguas estranhas. Você que é batizado, receba renovo. Seja
pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelas crianças, ore pelos adolescentes, ore pelos jovens. Receba graça, receba autoridade, receba poder, ore, jejue, e Deus vai fazer, Deus vai edificar, Deus vai cumprir dentro da tua casa e do teu lar. Você pode orar por essa pessoa que está aí do seu lado. Você pode orar por essa pessoa